Olá, bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4 da NET e também no nosso site, novo site da Câmara, câmarataubaté.sp.gov.br. Tem ali o link da TV Câmara e você acompanha todas as audiências, todas as sessões plenárias e também toda a nossa programação da primeira TV Legislativa do Vale. Fiscalização hoje, tenho o prazer de receber a vereadora professora Poliana Gama, do PPS. Satisfação recebê-la mais uma vez, professora. A minha também. Vereadora, a senhora faz um requerimento de setembro de 2015 sobre fornecimento de materiais de higiene, fraldas geriátricas para pacientes do pronto-socorro. Mais do que básico esses itens, né? Como é que chegou essa denúncia até a senhora e o que mais está faltando no pronto-socorro, vereadora? Olha, a situação do pronto-socorro, a gente tem uma preocupação assim, bastante acentuada, principalmente na parte de recursos humanos, porque a situação dos profissionais do pronto-socorro, o vínculo deles é algo de total vulnerabilidade. Ninguém ali tem segurança de trabalho. Eles são eventuais. A grande maioria que presta serviço no pronto-socorro são eventuais. E hoje o número que é necessário, que gira em torno de 48 pessoas para fazer atendimento, ele não é realizado, se realiza esse serviço com cerca de 30 pessoas. Então, a primeira coisa é a questão dos recursos humanos. O segundo ponto, no caso, que seria o foco do nosso requerimento, são os materiais de higiene, principalmente para atender os idosos. Pessoas que precisam não só do material de higiene pessoal, ali um sabonete, um shampoo, quando eles precisam ficar no pronto-socorro para um banho. O que não é raro também que as pessoas fiquem, O que não é raro e o que a gente sabe que não deveria acontecer, porque a gente teria que ter a retaguarda hospitalar. Mas acontece, dada aí uma série de fatores que a gente deixa para um outro momento para discutir. Mas tem um problema também com as fraldas. Então, é comum ouvir relato até de funcionário e também de parentes de pessoas que às vezes não dispõem de recursos para comprar fralda geriátrica. Volta e meia é uma família ou outra que empresta para uma pessoa que está acamada, para um idoso, ou então um funcionário que muitas das vezes tira do próprio bolso, fica com dó e leva. Tem lá, quando sobra de uma pessoa que já está sendo liberada ou transferida, ele chega até a perguntar: a senhora pode doar aqui? Então, constrangimento. É um constrangimento geral para todos. Eu acredito que tanto, principalmente para o paciente, para a família, mas também para o poder público, de gerar uma situação dessa, né? É vergonhoso, no caso, para o poder público é vergonhoso. Nós fizemos essa solicitação, a prefeitura informou que esse material ele não faz parte da lista dos insumos farmacêuticos, que é uma lista fornecida pelo Ministério da Saúde. Aí eu questiono, se não faz parte da lista do Ministério da Saúde, então por que não compor a lista da Secretaria de Saúde, né? Já que nós temos farmácia, tudo, para que a gente possa oferecer. E alegar que não há recursos, eu questiono mais uma vez. Porque se tem recurso, como é claro, né, público e notório, para aumentar, no caso, em 600 e poucos %, a compra de material de limpeza, que a média de gasto era de 1 milhão e agora a proposta ultrapassa 6 milhões, como é que não pode comprar fralda geriátrica? E a gente sabe que um idoso hoje, em termos de saúde pública, ele tem prioridade no atendimento. Não são materiais caros, né, vereadora? Então, para mim, básicos. assim, para mim, eu vou insistir nisso. O argumento não convenceu a senhora? O argumento que foi apresentado pela prefeitura não me convenceu e os nossos pacientes precisam aí de serem atendidos com a devida dignidade. Então, e aproveitar esse momento, além de zelar por esse atendimento aos pacientes, também evidenciar aqui que nós estamos solicitando do prefeito como que vai ser a medida tomada para regularizar a questão dos eventuais da saúde. Porque, infelizmente,
Foi prometido a eles em época de campanha que se daria um jeito, que eles seriam contratados, e, enfim, e agora isso não acontece. Então, o que nós queremos é uma solução. Além do que também, para o próprio servidor, além da instabilidade no que diz respeito ao cargo que ele está exercendo, passar por esse constrangimento também, porque o servidor sofre com isso, né, vereador? Sofre, ele quer atender bem. Você viu o caso daquele médico que surtou porque não tinha medicamento, não tinha estrutura, não tinha nada. Eu vejo a carga de estresse que esse servidor deve chegar também, né? Sim, e você está lidando com vidas. Com vida. Vereadora, vamos ainda na saúde. Informações sobre a estrutura que constitui os serviços do programa Qualist. Explica para o nosso telespectador o que é o programa Qualist. É atendimento domiciliar, mas eu queria que a senhora especificasse. E quais os problemas que a estrutura está oferecendo hoje. Olha, o que é interessante informar aqui para as pessoas é que quando o Qualist foi introduzido na Prefeitura Municipal de Taubaté, não é de hoje, não é da atual gestão, era o quê? Era em situações de extrema necessidade que o paciente venha a precisar do atendimento médico na sua casa e até mesmo da parte de curativos, ele tenha esse atendimento por parte da rede municipal de saúde, da rede básica de saúde. Nós temos esse serviço em Taubaté, nós sabemos que a demanda ela é maior do que o que tem sido oferecido, então por isso a gente também solicita aí uma readequação do sistema, mas por outro lado falta informação do como que o Qualist está composto hoje. Se o pessoal procurar até em termos de rede, informações na internet, a gente não tem isso claro, de quantos são os profissionais, quais são os serviços que estão sendo disponibilizados. Foi implantado na gestão do ex-prefeito Antônio Mário? Antônio Mário Ortiz, isso mesmo. Ele implantou junto com o PSF, que era o programa, na época era o Programa Saúde da Família, que depois, quando ele perde a eleição e volta o Bernardo Ortiz, o Bernardo tirou esse serviço da rede de saúde, ele volta após solicitação da minha parte, outros vereadores também que se somaram a isso, volta na gestão do Peixoto e que bom que permanece hoje, porque eu acredito que o atual prefeito compreendeu que a função do município, em termos de saúde pública, é garantir um sistema de prevenção eficiente. Sim. E o PSF, ele colabora muito nessa estratégia, hoje é ESF, Estratégia de Saúde da Família, contribui muito para que a gente tenha a prevenção e tenha saúde. Saúde é a ausência de doença. Isso que é importante a gente ressaltar. Mas do Qualist a gente pede, então, informação do como que ele está composto, até para verificar que meios que a gente pode melhorar isso. Até em termos de você disponibilizar, por que não, o serviço de home care, que é o que, do que a gente já pesquisou, ele acaba que não só a questão de custo melhora para o município, porque você otimiza, mas o próprio paciente, ele ganha com isso, porque o risco de infecção de ambiente hospitalar, de pronto-socorro, diminui. E o principal, quando ele é cuidado na família, a questão da afetividade ajuda muito na recuperação desse paciente. Em tempos de crise de leitos, também ajuda. Ajuda. É claro que você tem critérios, né? Enquanto tem um quadro clínico que precisa ter o suporte clínico. Mas a partir do momento que ele adquire uma situação que possa ter esse tratamento em casa, por que a gente não pode colaborar com isso de uma forma mais eficiente do sistema? E por isso, então, para que a gente possa colaborar, a gente precisa saber direitinho como que ele está acontecendo. Só que a senhora mandou em outubro, já teve... Não, ainda a gente não tem. Tem 15 dias, prefeito, para mandar, né? Em termos de prazo, na hora que se quer cobrar prazo, gosta de cobrar, mas na hora de cumprir o prazo, a prefeitura não cumpre, em vários aspectos. Vem pra cá, né? Sim. Vereadora, um assunto que a senhora não gosta muito de falar, educação. Gosto sim. Adora. Ordem interna da Secretaria de Educação de outubro de 2015. A senhora disse que há vários pontos incorretos, ou que pelo menos a senhora está querendo entender
o porquê. A senhora fala até em ilegalidade, contagem de tempo de serviço, títulos e pontuações, inovação na regra de pontuação. Quais são os questionamentos que a senhora fez à secretaria? Olha, eu vou destacar aqui alguns. O primeiro deles é a questão da publicidade. Me publica uma ordem interna com mais de 50 itens que vai tratar da vida desse profissional, que nós precisamos desse trabalho para desenvolver a educação no nosso município. Então, publica no dia 27, só que os professores passam a tomar ciência no dia 28, e eles têm até o dia 29 para entrar com recurso, caso eles não concordem com algum dos termos. Esse professor, no dia 27, 28 e 29, ele lecionou a grande maioria o dia todo. Não dava para parar o que ele estava fazendo em sala de aula para se dedicar à leitura desse documento com o maior rigor possível e, dentro do que ele leu e não entendeu, justificar, embasar todas as suas indagações e sugestões para aperfeiçoamento. Então, claro que teve professor que fez, mas fez diante do que conseguiu encontrar, né? Em termos de dúvida a respeito do processo. Então, o primeiro é publicidade. Foi dado muito pouco tempo, não foi publicado em diário oficial, pelo menos eu não tomei conhecimento dessa publicação, foi uma publicação interna da rede. Há várias situações que se publica em diário oficial, então por que essa não foi? Mas, enfim, ordem interna, então, provavelmente porque é interno, então, só entre eles. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto foi a questão da pontuação. Eu até frisei porque eles criaram, no meu modo de entender, um critério chamado efetivo desempenho, que conflita com o que nós temos no nosso Código de Administração, na Lei 001 de 90, que é o efetivo exercício. O efetivo desempenho, eles atribuem pontos para o professor que está em sala de aula. Só que se esse professor, por exemplo, a professora, ela tirou a licença gestante, que é uma licença garantida por lei e tida como efetivo exercício, então ele não pode ser penalizado por isso, mas diante desse novo critério que foi utilizado, essa professora, ela deixa de receber pontos nos dias que ela ficou de licença gestante. Ou seja, aí eles dizem, eu já questionei, já tive resposta, negaram todas as minhas solicitações, deram lá os seus argumentos, não me convenceram, mas a pergunta que fica um deles mas nós não estamos tirando ponto de ninguém. No meu modo de entender, não está tirando, está dando, mas de certa forma está tirando. Não agregando. Porque se essa professora que teve a sua licença gestante garantida por lei, ela deixa de receber pontos pelos dias que ela ficou afastada de licença gestante, ela deixou de ganhar esses pontos. É injusto. Eu sei que nós precisamos nos atentar para garantir a presença do professor durante o ano letivo em sala de aula. Ouço reclamações de pais, dos próprios colegas professores, que a gente tem que olhar para isso. Uma das coisas que eu já sugeri para a secretária de Educação, que é uma pesquisadora respeitada, né, no meio acadêmico, é que promovesse estudos acerca do porquê que os nossos professores estão faltando tanto, como comumente justificado pela Secretaria de Educação e também pelo prefeito municipal. Qual o motivo dessas faltas? Qual é a explicação? O que a gente pode propor em termos de saúde do professor, se boa parte das faltas, a maioria, se deve a questões de doença? O que a gente pode promover de saúde do professor para manter esse professor em sala de aula? Eu sei que a senhora tem uma ideia a respeito disso. Só que vamos a um rápido intervalo, a gente volta na sequência com a vereadora professora Poliana, aqui no Fiscalização Pública. Até já.